Fala, turminha, beleza? Vamos começar aqui nosso vídeo hoje, né? Então, vamos estar dando start aí em mais um desafio e dessa vez o último, né? Porque dessa vez agora a gente vai seguir a risca, né? Com os aprendizados aí que a gente teve nesse último teste da 07, né? Onde a gente acabou por besteiras aí perdendo o plano, o teste. E então eu tô vindo aqui mostrar para vocês não só falar sobre o novo plano e o que eu vou fazer, por que eu escolhi, mas também falar um pouco sobre o gerenciamento, né? Isso até foi tema da aula ao vivo a semana passada com os alunos. E eu quero mostrar para vocês, primeiro, qual foi a mesa que eu peguei para fazer o teste, né? Já adianto, não vou de mesa direto na conta, porque eu acho que a gente tem que fazer o processo, né? E as experiências que eu tive já com mesa direto na conta não foram legais, né? Visto aí o que aconteceu com a última conta que eu tava. Então eu vou seguir o processo, né? E vou falar aqui para vocês mostrar o que é que eu escolhi, né? O porquê, vou falar aqui. A gente vai falar sobre gerenciamento para que vocês entendam, né? Todos os conceitos e também que sirva esse vídeo, né? Para ajudar vocês que estão querendo viver de mercado, que a gente não adianta ter pulo de etapa, né? Não é porque eu estava operando conta de mesa proprietária, as mesas quebraram, que eu vou querer sair correndo operar uma conta. Fui fazer o teste para mostrar para vocês. Infelizmente, peguei uma fase ruim de trade e no finalzinho ali a pressão por ter que aprovar a conta, acabei me perdendo. Mas agora a gente vai seguir o plano, assim como é o treinamento, assim como eu mostro no curso e assim como eu faço normalmente, inclusive no mercado americano, que eu já venho trabalhando em mesa proprietária desde agosto do ano passado, né? Com calma, com consistência, com operações mais organizadas, para que a gente possa aí também ter um 2025 começando com o pé direito. Então eu quero mostrar aqui para vocês o porquê eu escolhi, né? Tô diminuindo aqui, eu escolhi fazer o teste na MID, tá, galera? Depois do episódio que aconteceu lá com a T3, eu fiquei com o pé muito atrás em relação a mesas, né? Falo aí das poucas mesas confiáveis que tem, né? Só que analisando, eu vejo muita informação, eu vou muito atrás de pesquisa. E por que eu escolhi a MID? Primeiro, porque ela é uma das mesas que até vai contra o que eu disse há um tempo atrás, que me falaram da MID. Eu falei, olha, essas mesas eu não sei nem como ver. Mas, para não falar sem ter conhecimento de causa, eu comecei a pesquisar. E aí eu vi as evoluções da mesa, eu vi a questão da Milene, que é a dona da mesa, toda semana fazendo live, tirando dúvidas, conversando com traders, 2 anos aí pagando traders, as evoluções que eles estão fazendo com o plano, a preocupação dela em relação a simulador remunerado e conta real, que isso é fundamental para a saúde financeira da mesa. Isso vai muito de encontro com o que tem na Euroinvest e o que tem na 07, tá, galera? A preocupação com o simulador remunerado, você tem que fazer gatilho, você tem que fazer um resultado, você tem que provar, você tem que ir para real, começar a ganhar dinheiro na real para receber o simulador remunerado. Ou seja, são mesas que seguem a mesma linha. E isso faz com que evite que a mesa quebre, ou seja, você não vai simplesmente passar no teste, começar a operar no simulador remunerado e sair sacando dinheiro ou recebendo dinheiro, senão a mesa não se sustenta, né? Você tem que participar de um processo, né? E isso eu achei bem legal. E visto isso, por que eu escolhi a MID em vez da 07 de novo ou em vez da Euroinvest, que também é outra mesa muito boa que eu estava aí na dúvida? Justamente porque eu não quero mais correr risco em relação ao que aconteceu comigo,
que era a questão de chegar no final do prazo, você começar a querer ter a ansiedade para provar a conta logo e você querer fazer coisa mais rápido. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, o que eu escolhi, tá? Eu vou colocar aqui, eu escolhi pegar o plano Active da mídia. Por que eu escolhi o plano Active? Porque ele é um plano que ele não tem prazo para você passar em um teste. Ou seja, você paga um teste. Primeiro, eu achei interessante o custo dele em relação à margem, porque ele segue um pouco a linha do que a gente já está acostumado em mesa proprietária americana, né? Você paga uma taxa baixa, né? Aqui, ó, todos os planos é a mesma valor de contratação. O que vai mudar depois é o quê? A taxa de ativação da conta depois que você passa no teste, ou seja, o plano da 07 de R$5.000 de margem tá R$1.100. Esse plano aqui, ele tem R$8.000 de margem e ele sai por R$900, né? R$1.000, ou seja, é mais ou menos o mesmo preço, com uma vantagem. Eu só vou pagar a maior parte do plano se eu for aprovado na conta. Então, o que eu paguei foi o 399. Isso aí. E a cada 30 dias a gente tem que pagar a mensalidade do Profit, né? Que é exatamente como funciona na mesa lá fora. Você tem a recorrência todo mês. Nesse caso, a vantagem porque o mensal não é o valor do plano, apenas a mensalidade do Profit, que é R$99 ou R$90, uma coisa assim. Então, enquanto você não passar no teste, a gente paga a mensalidade do Profit. Eu uso o Profit One, é o mais barato. Então, eu achei interessante isso. E uma outra coisa que eu gostei desse plano é, primeiro, ele é pouco alavancado, ou seja, eu tenho uma margem de R$8.000 e eu só posso operar com 16 contratos. Isso significa o quê? Que eu tenho uma margem de R$500 por contrato. Então, isso é uma coisa que dá muito mais tranquilidade. Você não consegue ficar fazendo preço médio, você não consegue operar pesado, e aí a gente consegue se organizar melhor no trade. E eu acho isso muito importante. Então, assim, a relação que eu vi por valor do plano, quantidade de contratos versus margem, para mim foi a mais interessante. Até me falaram, mas a MIDI tem o plano direto que você já paga e já sai operando no simulador remunerado. Não, eu quero fazer o processo direito. Porque não adianta nada eu falar, né? E todo mundo tem que passar por processo, por teste, por aprovar conta, né? E não procurar atalhos se eu não vou fazer igual. Então, foi por isso que eu peguei o Active 8. E uma coisa que eu achei legal da MIDI nesse plano é o seguinte. Ele não tem pressão de prazo para terminar. Ou seja, eu posso levar o tempo que eu quiser para aprovar a conta. Mas ele não tem limite de perda diária, né? Então, isso ajuda a eu não me limitar, mas, consequentemente, eu tenho que me organizar. E de que forma que eu me organizo? Seguindo o padrão de trade, né? Ou seja, tendo ali os limites diários, seguindo o operacional. É por isso que eu escolhi esse plano, porque ele tem uma margem alta e para eu trabalhar com os meus 5 contratos, que eu não vou operar mais pesado, eu tenho uma margem muito boa, ou seja, eu não preciso estar preocupado se o trade vai ter um stop de 100, 150 ou 120 pontos, stop curto, alvo longo. Porque eu quero operar a tendência, né? Então eu quero operar tecnicamente seguindo o meu operacional. Claro, eu tenho os meus limites de stop, né? Todo mundo sabe que conforme eu mostro no treinamento e o correto do operacional é você variar ali entre 150 e 200 pontos de stop no índice
tranquilo. Mas se tiver uma operação que eu possa ter um stop maior, porque o alvo é maior num time frame maior, eu não preciso cortar esse stop, porque a minha folga é muito grande em relação à margem. Então, isso traz uma segurança e traz uma tranquilidade para o nosso psicológico, tá? E uma outra coisa que é legal desse plano, que eu vou falar aqui antes da gente passar para o gerenciamento, é que eu comprei o Active 8. Porém, se chegar, por exemplo, em janeiro, tá? Eu tiver com R$ 3.500 de realizado na conta, só que em momento algum eu tive uma perda de 4.000, ou seja, eu não tive um drawdown de R$ 4.000, eu posso simplesmente falar com o suporte deles e solicitar a minha aprovação no Active 4. Ou seja, eu ainda tenho 2 planos para trás e se eu tiver cansado de fazer teste e não ter resultado, eu posso solicitar a aprovação neles. Inclusive, o Active 2 eu não pago nada de taxa de ativação. E o Active 4, que me dá R$ 4.000 de margem, que é quase a mesma margem que eu ia ter na 07, é só R$ 199 a ativação dele, se eu for aprovado. Ou seja, é muita vantagem. E também eu posso fazer, se eu quiser seguir operando até chegar na meta de 10.000 e solicitar aprovação aqui, eu posso também. Então eu achei muito legal isso nesse plano, que ele te permite jogar de uma conta para outra. Então, no decorrer do andamento, né? No decorrer do andamento é bom. No andamento do teste, a gente vai acompanhando, vai vendo, né? Por que eu comecei agora em dezembro? Porque eu não tenho prazo, o mercado segue andando. Na semana entre Natal e Ano Novo, possivelmente eu não opero, né? Não preciso operar, eu estou pagando mensalidade da plataforma, eu paro de operar, sigo operando depois, né? Ponto de desvantagem que eu achei em relação a isso, a MID, tá? A questão do repasse de 80% para quem não é membro do WeClub. Porém, o que eu penso, né, como trader? Eu penso em passar no teste, ir para o simulador remunerado, fazer a minha meta no simulador remunerado, para ir para a conta real. A partir do momento que eu for para a conta real e atingir o gatilho para sacar o simulador remunerado, usar o valor do simulador remunerado para entrar no WeClub e aí sim começar a ter 95% de repasse. Então, assim, a minha ideia é essa, eu não estou pensando no agora, eu não estou pensando, mas o repasse deles é horrível, é só 80%. Não me interessa, porque o primeiro repasse eu quero usar para quê? Entrar no WeClub para ter os 95% de repasse. Então, é tudo que eu falo para vocês, é isso que a gente precisa ter, é gerenciar. E vocês viram aí, eu também tive na pele esse problema na 07 por falta de gerenciamento. E é por isso que eu vim aqui mostrar para vocês que eu escolhi um plano sem pressão, um plano que ele é adaptável, né? Eu posso... Se eu tiver de saco cheio, eu posso pedir aprovação aqui ou poder seguir operando até chegar na minha meta tranquilamente, né? E com isso eu posso fazer operações mais tranquilas, né? Sem os limites e sem as travas. Porque a gente tem que ter o bom senso, né? Para saber o que fazer. E como eu não pretendo ficar alavancando, aumentando mão, fazendo parcial que nem eu estava fazendo, nada mais justo do que operar tranquilamente com uma margem legal, tá? Então o intuito é o quê? É não se desesperar para fazer trades ou querer porque querer entrar em qualquer trade. E é por isso que antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês o meu plano de gerenciamento, que é esse daqui. Que na média, o que eu tenho planejado é nada mais do que seguir o que eu sempre mostro no treinamento. Inclusive essa planilha, antes que vocês venham me pedir, isso aqui é material do treinamento, tá? Então essa aqui eu não disponibilizo
a não ser para os alunos, ok? Então, essa é a minha planilha, que é disponibilizada no treinamento para a galera fazer conta ali de risco, retorno do que vai fazer. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Nós estamos falando, eu coloquei um target aqui de 40 dias úteis, que dá aproximadamente dezembro e janeiro até o começo de fevereiro, tá? Para fazer uma média de 2 trades por dia, utilizando time frames maiores, analisando o gráfico, entrando em operações em pontos, até mesmo porque esse teste ele não vai ter Big Brother diário, porque somente eu vou postar alguma coisa quando eu fizer operações. Eu não vou estar desesperado para operar todos os dias. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que tem dias que eu vou ter um gain, tem dias que você vai ter um gain e um loss, tem dias que você vai ter 2 loss. O que importa não é a quantidade de trades por dia, mas sim a quantidade de trades no período. Se a gente seguir o plano, né, no período. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso aqui? É que se eu seguir um plano de arriscar 200 pontos para um retorno mínimo de 600, né? Claro, quando tiver trades que o alvo é maior que 600, o alvo sempre vai ser o técnico, né? O topo. Pode acontecer de ser menor também? Pode, aí eu tenho que analisar. A minha ideia é, sempre que eu for entrar num trade, olhar para ver se ele tem um potencial de pagar pelo menos 2-1, tá? Pelo menos, no mínimo 2-1. Mas o ideal é que seja 3-1 no mínimo. Então, acontecendo isso, vocês percebam o que acontece quando a gente segue um plano. Se eu operar 40 dias úteis, tiver uma média de 2 trades por dia, tá? Naquele sentido, se eu tiver o que vocês têm que entender com isso? Se eu me limito a 2 trades, porque eu quero pegar um trade e ir até o alvo. Deu alvo? Beleza. Deu stop? Espera uma nova oportunidade. Surgiu a nova oportunidade? Entra. Não surgiu? Não entra. Simples. Se o trade vai no alvo, beleza. Se o trade volta e me estopa, eu vou aguardar uma segunda chance. Se eu tiver essa segunda chance e tomar outro stop, o dia se encerra. Então, o que acontece? Vocês entendam os cenários, né? Quando a gente limita que eu digo assim, e seguindo o Smart Money, vou te falar uma coisa para vocês, dificilmente vocês vão ter mais do que 2 trades no dia no índice, porque normalmente ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma esticada, chegar num ponto e voltar tudo. Ou simplesmente vai ter aquele de tendência que ele vai pegar e vai embora e não para mais e não olha para trás. Então você vai ter dias que ou você pega um trade muito longo, ou você vai ter dias que você pega um trade na ida e um trade na volta, seja na compra e na venda, ou seja na venda e na compra, que é quando o índice fica lateral. Né? Quando o índice chega numa zona de consolidação, a gente tem essa possibilidade aí de pegar os 2 trades. Quando a gente está em tendência, um só e deixa aí, vai fazendo um trailing stop atrás do 15 minutos e está tudo certo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ok, a planilha aceita tudo, mas quando a gente para colocar a regra em prática, se eu tiver 2 oportunidades no dia, se eu acertar, eu paro. Se eu errar uma, eu tento a segunda. Se eu errar as 2, eu paro. Vocês pararam para analisar que a opção 1, eu ganho 600 pontos. Na opção 2, eu ganho 400 pontos. E na opção 3, eu perco 400 pontos. Significa o quê? Que a minha chance de vitória é muito maior. Porque quando eu ganho mais. Quando eu perco menos. Isso faz com que
eu tenha sempre um resultado positivo mais favorável, porque eu tenho 2 chances de ficar positivo, né? Eu tenho 3 alternativas, né? Gain, gain loss e 2 loss. Então eu tenho 66% de chance de ganhar e 33% de chance de perder. Vocês estão vendo como não é simplesmente colocar na planilha, mas se a gente segue, a matemática ela é favorável. A gente só precisa seguir um plano. Então, esse é o intuito que eu quero estar fazendo isso. Vou estar mostrando as operações quando acontecerem, vai ter o diário de trades, sim, vai ter, né? E eu, dessa vez não só com planilha, mas mostrando o diário de trades do Profit, para mostrar ali a taxa do risco, o retorno, o gain médio, o stop médio. Para quê? Para seguir a risca. Porque nem sempre o stop vai ser de 200. Se eu entrar num trade e o stop for menor, ele vai ser menor. Só que se eu entrar num trade e o risco e o alvo for maior, ele vai ser maior. Então, é essa jogada. Aqui eu tô trabalhando com o máximo de risco possível, que é 200 pontos. Fora isso, ou eu ganho mais ou eu perco menos. É por isso que no final essa conta fecha. Entenderam? Então era isso, galerinha, que eu queria falar para vocês, mostrar aqui e depois desses praticamente 60 dias aí, 2 meses quase operando, quase não, 2 meses operando a 07 e tomando na cabeça, serviu de aprendizado, né? Esse fim de semana analisei, refleti, olhei muito das besteiras que eu fiz e tomei essa decisão. Tinha comprado já sexta-feira o plano, mas eu queria fazer esse vídeo mostrando para vocês o porquê do plano, o porquê da mesa e o porquê de seguir o meu gerenciamento que eu quero fazer. E eu vou fazer, porque se a gente quer ter resultados diferentes, se eu entrar nesse teste fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na 07, todo mundo já sabe o resultado. Ele vai ser exatamente o mesmo e exatamente igual. Beleza? Então, galerinha, mais uma vez aí por esse vídeo, valeu. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Parem para fazer conta, analisem essa conta matemática, tá? Aproveitem e reflitam sobre isso. O trade ele tem que se pagar a longo prazo, você não precisa se desesperar para ganhar logo, né? A longo prazo ele tem que fechar a conta. Visto o que acontece comigo na Apex, tá? Há 1 ano e 1 mês, todo mês recebendo ali meus $1.000, 900, 1.200, 1.500, teve meses que eu já saquei $2.000, operando tranquilo, sem usar copy, sem alavancar e sem ficar querendo operar 1.000 contas ao mesmo tempo. Eu sempre venho falando, revezando contas, um período opera uma, um período opera outro, um período opera outra. Eu estou sempre sacando, as contas estão girando e somente agora, 1 ano depois, eu estou analisando, fazendo teste para a partir do ano que vem começar a aplicar o copy trade lá e usar também a conta da MID para seguir operando aqui no Brasil. Tá, galerinha? Então era isso. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Um excelente dezembro para nós e até o próximo.